Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa uma fábula moderna, mas que diz muito sobre os nossos tempos. Ela é sobre como a manipulação psicológica funciona e, mais importante, sobre como a clareza, a simples clareza, tem o poder de desmontar o caos. Ok, para a gente entender bem essa história, vamos seguir um mapa. São 6 atos, tá? A gente começa com um convidado invisível, passa pelo círculo da confusão, pelos espelhos embriagados, vê a manipulação coletiva em ação, descobre o antídoto e, no final, a gente tira a moral da fábula. Vamos lá? Tudo começa aqui, com o convidado invisível. Pensa num lugar onde a ordem encontra um mestre do caos. É a antiga polis das 7 portas, um lugar que foi feito para ser harmonioso. Mas esse equilíbrio, ele tá prestes a ser quebrado. E não vai ser com um barulho enorme, não. Vai ser com um simples sussurro. Esse lugar, a antiga polis das 7 portas, tinha um pátio. Um lugar onde se ensinava a harmonia entre as pessoas. Sabe, esse pátio pode ser qualquer lugar. Uma empresa, uma família, um grupo de amigos. Qualquer espaço onde a conversa clara é valorizada. Mas e quando essa clareza é o alvo de um ataque? Bem, numa certa noite, a resposta para essa pergunta começou a se desenhar. E quem chega para bagunçar tudo? Dionísio. Mas olha, esquece aquele deus do vinho e da festa que a gente conhece da mitologia. O Dionísio dessa história é outro. Ele é o deus dos delírios coletivos. Um mestre em complicar o que é simples. Ele não chega com uma tempestade, não. Ele chega com sorrisos confusos, transformando a confiança numa armadilha e a clareza num caos total. E o primeiro feitiço dele é um sussurro, uma ordem quase silenciosa que diz: confundam-se. É isso. Misturem dor com opinião, verdade com fofoca, ética com emoção. O ataque não é físico, é psicológico. Ele apaga as linhas, sabe, entre o que é real e o que é só impressão. É assim que o palco para desordem é montado. Beleza, o feitiço foi lançado. Agora a gente entra no segundo ato, o círculo da confusão. É aqui que a coisa começa a pegar fogo, onde a batalha entre documentar a realidade e se entregar ao delírio realmente começa. E os efeitos desse feitiço são devastadores. De repente os discursos viram pura emoção, nada de objetividade. As queixas são vagas, mas todo mundo fala como se fosse a verdade absoluta. As pessoas começam a se ofender por qualquer coisinha e o pior, muitos começam a se ver em textos anônimos. A paranoia se instala. O lugar vira um festival de mal-entendidos. Mas aí, no meio dessa confusão toda, aparece uma figura, o observador. E ele é o completo oposto do Dionísio. Enquanto Dionísio prefere o que não foi registrado, o que evapora no ar, o observador documenta. Enquanto Dionísio prospera no caos, na evaporação das palavras, o observador registra os fatos. Um exige responsabilidade, o outro foge dela. É o choque de 2 mundos. E essa é a grande sacada sobre o observador. O poder dele não estava no volume da voz. Ele não gritava. Ele documentava. Simples assim. Ele não entrava na briga, na gritaria. Ele ficava de fora, quieto, apenas registrando a realidade. Claro que Dionísio não ia gostar nada disso. Ameaçado por essa mania de registrar tudo, ele prepara o contra-ataque. E aqui entramos no pátio de espelhos embriagados. É o momento em que a realidade não é só ignorada, ela é distorcida de propósito. E a arma dele é genial de um jeito perverso. Dionísio simplesmente ergueu um espelho multifacetado. Um espelho onde cada pessoa via exatamente o que queria ver e não o que de fato existia. É a ferramenta perfeita para validar a própria ilusão, né? E essa tática tem um nome na fábula: a dança dionisíaca da inversão moral. E olha que loucura. O que antes era um relatório, um fato, de repente vira um ataque pessoal. O agressor, ele se transforma na vítima. E a vítima de verdade, ela é taxada de complicada, de difícil, só para ser isolada do resto do grupo. É a inversão completa de papéis. Com os espelhos funcionando e a realidade toda distorcida, o cenário está pronto para o clímax da manipulação. É a hora da manipulação coletiva, onde a emoção é orquestrada para uma única coisa: isolar a verdade. É uma verdadeira performance da emoção. É aqui que entra a indignação teatral, sabe? Aquela que é super exagerada. As lágrimas convenientes, que aparecem bem na hora certa. A falsa solidariedade, onde todo mundo se une por um motivo que nem é real. É uma onda de emoção fabricada e todo mundo dança conforme a música que só Dionísio consegue ouvir. E o mais importante de tudo isso
Essa performance toda, essa emoção coletiva, tinha um alvo. Um só. Sempre o mesmo. O observador. Por quê? Porque ele era a pessoa que anotava as coisas. A pessoa que insistia na realidade. Mas e se eu te disser que até um deus do caos tem um ponto fraco? Pois é, agora a gente chega na parte boa, o antídoto contra o caos. Vamos ver como fatos, simples fatos documentados, podem desarmar um deus. E qual é essa fraqueza mortal de Dionísio? É a única coisa que o deus do caos detestava de verdade: documentos, provas, registros. A manipulação não sobrevive quando a gente joga luz sobre ela. O caos tem pavor da clareza. A resposta do observador era quase um método científico, um passo a passo. Primeiro, o feitiço emocional era lançado para criar aquele tumulto todo. E aí vinha o segundo passo, a resposta dele. Uma resposta factual, simples. Data, hora, contexto. Contra cada onda de emoção, ele apresentava um fato concreto. E aqui está o coração da fábula. A verdade, uma vez que ela é registrada, ela vira pedra. O caos pode gritar, pode fazer barulho, pode ser um espetáculo, mas a pedra continua lá. Sólida, inquebrável, um monumento à realidade que ninguém pode derrubar. Chegamos ao fim da nossa história. E agora fica a pergunta: qual é a moral da fábula? O que a gente aprende com tudo isso? Qual é a lição que fica depois que a poeira baixa? As principais lições são bem claras, né? Primeiro, a manipulação emocional sempre vai tentar fazer da confusão a nova regra. Segundo, a nossa defesa contra isso são os registros, a reflexão e a coragem. Terceiro, por mais barulhento que seja o tumulto, ele não consegue apagar o que de fato aconteceu. E por fim, o caos pode ser ensurdecedor, mas ele é sempre temporário. É uma mensagem de esperança. No fim das contas, a lucidez sempre retorna quando os tambores param de tocar. O barulho passa, a confusão se dissipa e a clareza volta. E a fábula nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para a gente levar. Em quais pátios de hoje Dionísio continua dançando? Onde é que a gente vê essa mesma tática da confusão sendo usada para manipular e controlar? Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.